Por isso que cultura tem a ver com bater metas. Porque uma vez que você alinha sua missão e a sua visão e você vende aquilo para o time, todos compram e participam de uma forma ativa, né? Compartilham dos seus valores, se sentem pertencentes àquela empresa, se sentem parte daquele local, daquele lugar. Então, eles vão fazer de tudo para bater aquela meta. Porque eles sabem que vão ser remunerados, sabem que vão ser reconhecidos, né? Sabem que vão ter melhores ferramentas. Então, tudo aquilo que é prometido, né? A partir do atingimento de metas. Então, o colaborador cresce profissionalmente, cresce como pessoa, cresce em forma de comportamento, cresce em forma de remuneração. E um motivando ao outro, né? Não adianta a gente conversa isso aqui juntos aqui, mas ninguém está alinhado culturalmente e ali no cafezinho tá todo mundo falando mal da empresa, ou tá falando mal, tá achando que aquela meta já é impossível de ser batida, né? Então, se isso acontece, ou seja, o empreendedor está errando no aspecto cultural, né? Ele estabeleceu toda uma estratégia, tudo que tinha que ser feito, mas, mais uma vez, a frase de Peter Drucker é fundamental, né? A cultura engole a estratégia no café da manhã. Olá, empreendedor qualitativo e quantitativo. Hoje vamos aprender a fazer e interpretar os demonstrativos DRE, DFC, DBP de forma simples e prática. Eu sou a Egli Camolês. E eu sou o Diego Nista. E isso vai ser de grande importância para você que é dono de pequena ou média empresa. Afinal, esse é o podcast OEQQ, o empreendedor qualitativo e quantitativo. Um conteúdo que te ajuda a maximizar seus lucros e crescer sem caos, atingir a liberdade desejada. Então, se você se interessa por esse assunto, já segue o canal, ativa o sininho e já deixa o seu like. Diego, muitos empreendedores acabam iniciando um negócio sem nem saber a importância dos demonstrativos. Exatamente, eu sou prova viva, pois sou um que comecei meu próprio negócio quando eu tinha 23 anos, escalei para 9 dígitos de faturamento ao ano e fiz parcerias internacionais diversas, por fim vendi minha empresa. Mas cometi muitos erros durante essa jornada. E um dos erros foi justamente de não começar o negócio entendendo a importância desses demonstrativos. O que eu fazia, vou falar a verdade para você, eu só mandava notas fiscais de entrada e saída para a contabilidade e não dava mínima para os demonstrativos, não entendia os indicadores, a grandiosidade, o significado de cada uma daquelas linhas, né? De uma DRE, de um DFC, a gente vai falar de todos eles aqui hoje. Mas, acima de tudo, eu não entendia qual que era a importância daquilo para o meu negócio. Não entendia de que acompanhar cada um deles em análises verticais e horizontais podia me trazer clareza e corrigir a rota para o meu próprio negócio. A partir do momento que você entendeu sobre os demonstrativos da empresa, você acha que a empresa deu uma deslanchada por causa disso? Eu só entendi quando chegou o método EQQ nas minhas mãos, né? Que a gente vai falar um pouquinho disso ao final do podcast. Mas sim, fez total diferença. Quando eu comecei, o que eu fazia? Eu pegava as notas fiscais de entrada de matéria-prima e as de vendas do equipamento acabado e mandava para a contabilidade. Simplesmente me mandavam ao fim do ano um demonstrativo que eu não dava a mínima, não olhava, só olhava a última linha se tinha lucro ou prejuízo no período e não entendia nada do que aquilo significava. A partir do momento que a gente entende uma DRE, por exemplo, a gente precisa mensalmente acompanhar ela e entender o significado, a grandiosidade que cada um daqueles números traz para nós e como migrar de uma DRE para o seu DFC e como integrar os dois e formar o seu balanço patrimonial. Explica pra gente o que é cada uma delas e qual a importância delas dentro de uma empresa. A DRE é o nosso demonstrativo do resultado do exercício. Basicamente, é um demonstrativo econômico da empresa, né? A gente vai falar também da DFC, que é o nosso demonstrativo de fluxo de caixa, e o DBP é o nosso demonstrativo do balanço patrimonial. A DRE representa tudo aquilo que acontece no período, né? Então, você vai lançar ali todas as suas receitas, né? Vamos tirar os impostos sobre vendas e vamos ter a nossa receita líquida. A partir daquele momento, a gente vai tirar todos os nossos gastos, né? Quando a gente tira nossos gastos, eu me refiro aos nossos custos e despesas, fixos e variáveis. A gente vai falar um pouquinho de cada um aqui também. A gente consegue, inclusive, entender margem de contribuição quando a gente tira só os gastos variáveis. Então, assim, ela nos dá uma série de norte aqui, uma série de direcionamentos. Quando a gente faz essa dedução dos gastos, a gente encontra o nosso EBITDA, que é justamente quando a gente consegue entender se a empresa para ou não de pé.
ou seja, se ela gera ou não gera caixa. É justamente pelo EBITDA ou EBITDA, chame como achar melhor, então que é um indicador dentro da nossa DRE que vai falar, sim, a sua operação ela é rentável, ou melhor dizendo, ela é viável. Né? Ou seja, ela para de pé. Porque depois do EBITDA, o que vai vir são justamente, nós temos ali depreciação e amortização que a gente tira para encontrar o nosso EBIT, ou seja, o nosso lucro operacional. A gente vai tirar também os juros sobre operações financeiras, né? Ou seja, empréstimos, endividamentos. E a gente tira também impostos sobre lucro, né? CSLL e o nosso IRPJ, ou seja, o nosso imposto de renda da pessoa física, para que, por fim, a gente consiga encontrar o nosso lucro líquido. Então, entenda, aquilo tudo que a gente montou numa DRE nos representa, no final do dia, o que a gente mais quer para uma empresa, que é o lucro líquido. Que a partir do lucro líquido é que a gente começa a formar o nosso caixa. Né? Então, o faturamento, que é o que está lá em cima, que são as receitas, a partir do momento que você declarou, ou seja, entregou e emitiu a nota fiscal, ou melhor dizendo, que você emitiu a nota fiscal e entregou, você então declara a sua receita. E no fim, você tem seu lucro líquido. A partir desse lucro líquido, o saldo dele, que você começa a acumular, você forma o seu caixa. E o que eu costumo sempre dizer é que o caixa é rei em qualquer negócio. Né? Então, eu tinha uma leve confusão, aliás, uma gigantesca confusão, de que faturamento era o que importava. E eu vinha de uma cultura que buscava sempre faturamento, mas a margem que é o que importa, é aquilo que imposta, né? Não só o que chove. O que chove vai para o ralo, não interessa. Agora, o que chove e imposta é o que importa, porque o caixa é rei. Então, eu diria que o príncipe seria o lucro líquido, né? Que é o fim da última linha da DRE. O caixa é justamente aquilo que é acumulado, o saldo desses lucros líquidos subsequentes. E aí, por fim, o súdito, né, que vai estar lá numa posição menos favorável, é justamente faturamento. Para um microempreendedor hoje, você indicaria para ele começar estudando qual dessas três? É obrigatório que ele conheça as três. Por quê? A DRE é onde começa. Então, o que a gente chamaria de um mundo fictício. Por que mundo fictício? Isso ele é tão importante assim? Porque ali onde está seu modo econômico, onde tudo é lançado, que acontece naquele regime de competência. Então, DRE é regime de competência. Já o DFC é regime de caixa. Né? Então, vamos entender que é o seguinte, a DFC é como se fosse um oxigênio. A empresa não vive sem oxigênio. Ela precisa de fluxo de caixa para honrar todos os seus compromissos. Só que o fluxo de caixa é oriundo da DRE. Por que é oriundo? Porque a DRE, a gente declara naquele mês que como se tudo tivesse acontecido. Então, as suas receitas, os seus custos, despesas e seu lucro líquido lá no fim da última linha. Aquilo tudo aconteceu naquele mês. Só que regime de competência. O regime de caixa ele é deslocado. Então, muitas vezes, a sua primeira linha ali, que é a sua receita bruta, e por fim, a sua receita líquida, descontando as despesas sobre vendas, os impostos sobre vendas. Então, isso tudo vai ser deslocado no tempo. Então, você imagina, a gente pode levar 60 dias para receber um pagamento, ou 90 dias, que seja, e geralmente a gente paga sempre os impostos já no mês seguinte. Então, por isso que existe um descasamento desfavorável. Ou seja, a gente sempre vai receber depois e pagar antes. E os custos e despesas também costumam a gente pagar antes do que o nosso recebimento. Então, muitas vezes acontece de nossos gastos a gente ter que honrar muito antes do nosso recebimento. Então, por isso da importância do DFC. DRE está linda, maravilhosa, estou gerando viabilidade, porém, muitas vezes, o empreendedor fica com a sua DRE positiva, ou seja, ela é viável, ela é rentável, porém fica com o seu fluxo de caixa negativo, porque ele ainda não recebeu. Então, no mês seguinte, ele pagou uma série de coisas e não recebeu ainda. Então, esse regime de competência é importante entender que ele é fictício. E o regime de caixa é justamente aquele oxigênio que a gente precisa para viver a cada dia. Né? Sem ele, não tem vida na empresa. Então, fazer esse deslocamento da forma correta, entender isso ao longo do dia a dia de trabalho é de fundamental importância. Por quê? Porque, conforme a gente falou lá no nosso primeiro podcast, muitas empresas quebram justamente porque não vem o fluxo de caixa virado ali 3 meses, 2, e não aprovisionam recurso para aquilo, e então não tem como honrar seus compromissos. Né? Então, imagina isso sendo feito de uma forma subsequente, que vira uma bola de neve. Né? Então, você começa a ter uma série de vendas recorrentes, só que você vai ter que desprender de capital para pagar todos os seus gastos, todos os seus custos e despesas, e vai receber sobre isso só daqui a algum tempo. Então, tem empresas que quebram crescendo por conta disso.
né? Justamente desse deslocamento da DRE para o DFC. E o balanço patrimonial justamente integra esses dois primeiros balanços, aliás, esses dois primeiros demonstrativos, porque no demonstrativo do balanço patrimonial é quando a gente consegue entender saldos. A gente entende tanto o nosso ativo quanto o nosso passivo. O que é nosso ativo? Basicamente, a gente está falando do que é mais rentável, ou seja, o que a gente tem em mãos de recurso livre, ou seja, o nosso caixa. Então, caixa é o primeiro item do nosso ativo. Depois do caixa vem o quê? Nossas contas a receber. Contas a receber também é um ativo que a gente tem, que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer. Então, é dinheiro que a gente tem. Então, o caixa é dinheiro livre na mão, né, na conta corrente. É o primeiro ativo mais válido. Depois, contas a receber. Depois, a gente pode colocar aqui como estoques. Estoques também é um ativo, só que está parado lá. A gente não consegue, né, mobilizar eles ali, a não ser que você faça negócio. E aí, quando a gente vai para o lado dos nossos passivos, a gente começa a entender toda aquela somatória de custos e despesas que tem que ainda não foram pagos, né? Então, é um acúmulo até que a gente entende nosso patrimônio líquido e nossos passivos. Então, isso que é o lado, do lado que a gente chama negativo do nosso balanço patrimonial. Então, ao fim do dia, entender quanto que você tem no lado do ativo em caixa, entender quanto que você tem no passivo, né, de patrimônio líquido, faz total sentido também para a sua análise de como que está seu negócio, né? Porque justamente quando a gente faz o saldo do lucro líquido da nossa DRE e quando a gente faz o saldo do lucro líquido do nosso fluxo de caixa, é que a gente joga ali para o caixa do balanço patrimonial e para o patrimônio líquido. Então, acumular esses dois é de suma importância. Porém, existem ainda continhas que a gente tem que fazer quando a gente vai fazer a integração da DRE e do nosso DFC para gerar nosso balanço patrimonial, que eu chamo isso de contas de controle. Então, por exemplo, a gente tem o nosso balanço patrimonial inicial, que está zerado, a gente coloca mais a DRE, então coloca aquilo que está ainda sendo arrastado da DRE. Quando ele acontece no DFC, é que a gente subtrai ele e aí sim ele fica no balanço patrimonial final, né? Então ele vai para ser um caixa ou ele ainda continua ali como um patrimônio líquido ainda a ser contabilizado. Bom, eu entendi então que os três são como se fossem balanças, né? E para você equilibrar a sua empresa, sabendo de tudo certinho, você consegue manter um equilíbrio entre tudo na empresa. Exatamente isso. A gente precisa entender cada um desses demonstrativos, principalmente entender o que significa cada linha deles, né? Então, por exemplo, quando a gente olha um lucro operacional, né, o lucro da operação, e olha também para um EBITDA, qual que é a diferença entre cada um, né? Entender, poxa, e o lucro líquido, né? E o nosso LAIR, o que ele significa, né, na operação? Por exemplo, também a nossa margem de contribuição. Quando a gente fala de margem de contribuição, a gente está falando de subtrair apenas os gastos variáveis, porque nos dá um entendimento muito claro de que quando a gente pega nossas receitas líquidas, subtraindo esses gastos variáveis, o que falta a gente pagar ali são os nossos gastos justamente fixos. E aí o que acontece é que, se a gente tem a nossa margem de contribuição igual aos nossos gastos fixos, naquele momento do mês a gente empatou. Ou seja, a gente já pagou tudo que a gente tinha que pagar e dali em diante a gente começa a ter lucro, né? Então, ou seja, se a nossa margem de contribuição é maior que os nossos gastos fixos, a gente consegue então ter lucro. Do contrário, se ele for menor, a margem de contribuição menor, a gente está em prejuízo ainda. Então, eu costumo dizer que toda empresa já começa no dia 1 com seus gastos fixos a serem pagos, né? Independente se tem algum tipo de receita ou não. Então, o que seriam os gastos fixos? Vamos distribuir ele em custos fixos e despesas fixas. Custos é tudo aquilo que está relacionado ao produto, né? Você só vai ter aquilo mediante a relacionamento ao seu produto. Porém, vocês têm seus custos fixos, que é o quê? Folha de salário de todo o pessoal que está envolvido com o produto, o aluguel e por aí vai. São diversos outros custos fixos. Despesas fixas, aí já tem a ver com o que a gente chama de DGAV, que é despesas gerais com vendas e administração. Então é o time de vendas e administração. O fixo é justamente uma folha, né, de pagamento desse pessoal todo, o aluguel do prédio do administrativo, por aí vai. E vamos entender um pouquinho do variável. Então, quando a gente pega agora custos variáveis e a gente pega despesas variáveis, nossos custos variáveis também estão relacionados ao produto, porém, vai depender de quanto que é vendido esse produto. Imagina, a gente vendeu o produto X, então eu vou comprar matéria-prima para aquele produto X porque foi vendido, né? Então, eu vendo sob demanda. Então, a matéria-prima é um dos custos variáveis envolvidos no processo. Enquanto a despesa variável ela tem a ver com, justamente,
performances do time de vendas. Então, ou seja, imposto sobre vendas e a própria comissão de vendas está como despesa variável. Uma vez que a gente entende isso, a gente consegue conhecer bem a nossa margem de contribuição. E a margem de contribuição nada mais é então do que a receita líquida menos o gasto variável sobre sobre aquele produto sendo vendido, né? Quando a gente faz isso para o mês, a gente entende agora uma curva muito interessante que quando a gente alcançar o ponto de equilíbrio, é justamente quando nossos gastos fixos é igual à nossa margem de contribuição. A partir daquele momento em diante, a empresa começa a lucrar. Vamos imaginar que a gente atingiu isso no 22º dia, então a gente tem, por exemplo, em média, mais 8 dias ali para conseguir gerar lucro, né, acumulado, e isso é o que vai virar no futuro o nosso caixa, né, uma vez que a gente consegue ir acumulando lucro. Você acha que tem algum tipo de empresa que é mais necessário e outro tipo de empresa que não é tão necessário saber? Ou você acha que todos os tipos de empresa devem saber o passo a passo de cada demonstrativo? Todo e qualquer tipo de empresa precisa entender os demonstrativos econômicos e financeiros do seu negócio. Porque, só com esse tipo de demonstrativo que a gente vai conseguir analisar o crescimento de uma empresa, né? São indicadores de suma importância. Né? E quando a gente estabelece metas, né, a gente faz uma reunião estratégica, estabelece, olha, a partir do mês que vem, ou a partir do próximo quarto, próximo trimestre, a gente quer atingir isso, ou no próximo ano a gente quer atingir isso, aquilo. Então, que ferramentas que a gente vai utilizar para atingir isso? Né? Quais são os processos? Quais são as contratações necessárias? A gente olha para esses balanços e a gente entende com clareza, porque a gente olha os históricos, entende para que direção que a gente está indo, vamos aumentar esse nosso desafio, vamos criar um desafio ainda maior para o time, né? Vamos subir a barra. Então, a gente consegue, o que a gente precisa para isso? Né? Então, se a gente quer aumentar as receitas, né, e aumentar a margem junto, né, e o que vai acontecer com nossos custos, né, e nossas despesas. Então, entender todos esses impactos, olhar para todos esses demonstrativos de uma forma geral, faz sentido para toda e qualquer empresa, seja um comércio, serviço, indústria, e independente do regime tributário, vai fazer sentido. Diego, qual dos 3 demonstrativos é o mais importante e qual é mais usado? Qual seria o mais usado durante esse processo todo? Veja, os 3 são de suma importância. Não consigo dizer para você qual é mais importante, mas sim dizer que a mescla dos 3 é de suma importância, então não dá para descartar nenhum deles. Porém, existem frequências que a gente olha para cada um deles, né? Então, a DRE e o DFC, a gente tem que olhar de uma forma mensal, pelo menos mensal, né? A gente tem que fazer o fechamento dos 2 mensalmente. E balanço patrimonial, no meu caso, eu olhava uma vez ao ano, né? Ou você pode também olhar ele com uma frequência menor. Depende de cada negócio. Depende da natureza de cada negócio. Porém, o balanço patrimonial vai ser um resultado da integração dos outros 2. Só que o fluxo de caixa é o que ninguém vive sem. E por intuição, o empreendedor, ele costuma fazer entradas e saídas, né? E ele costuma fazer uma forma, muitas vezes até acidental, somente o fluxo de caixa. Só que ele acaba não entendendo da importância da DRE. A DRE traz uma clareza muito grande para o negócio, né? Principalmente, mais uma vez, se o negócio é viável ou não. Agora, o balanço patrimonial, ter um olhar crítico para ele, entender principalmente o acúmulo, você vê, ele é o que eu menos olho, só que quando eu olho, a gente consegue entender um histórico geral, né? Muitas empresas também olham para ele de uma forma mensal, só que você entender o caixa que você tem, quais são os seus ativos, né? Quais são aí seus... O ativo é o principal de qualquer empresa, né? É aquilo que te permite reinvestir no negócio, te permite ter lucro, tranquilidade no fim do mês. Então, quando você olha para o seu lado dos ativos, é que você consegue interpretar como está o seu crescimento. E se a sua estratégia está sendo bem executada ou não. Ou se você precisa voltar para a prancheta e redesenhar toda a estratégia, né? Conversar novamente com sócios ou você mesmo pensar como deve ser redesenhada a sua estratégia. E existe alguma planilha para, na prática, a gente conseguir mensurar os demonstrativos? Sim, existem. Porém, eu gosto muito de convidar a todos para que participem da Jornada do Empreendedor Lucrativo, porque é justamente um evento gratuito de 3 dias, onde eu entrego todo esse conhecimento e mostro em planilhas como que ele funciona. Eu gosto muito de começar do zero, começar a planilha do zero, não usar planilhas prontas, né? Porque somente começando do zero a gente consegue
fazermos nossas próprias travas e entender com o nosso próprio negócio, né? Fazer a primeira DRE. A gente faz uma planilha inteira da DRE. Da DRE, a gente migra para a nossa DFC. E a gente coloca os descasamentos do regime de competência para o nosso regime de caixa. E depois integra essas duas planilhas para formar o nosso balanço patrimonial, utilizando contas de controle para isso, né? Balanço patrimonial 0, mais DRE, menos DFC, e a gente tem o nosso balanço patrimonial final. Então, eu gosto muito de mostrar isso no Excel. Por mais que a gente pode usar um Python para fazer otimização disso, automação, usar dashboards de Power BI e por aí vai. Agora, fazer no Excel, para mim, é o mais importante. Não que o empreendedor precise ele mesmo fazer. Talvez em algum momento ele precise. Mas ele pode delegar e saber como delegar e saber como pedir. Uma vez que ele conhece o conceito, né? Conhece o conceito disso, aí ele consegue delegar muito melhor e cobrar, né? Cobrar das pessoas que vão ser as responsáveis para fazer aquilo dentro da empresa, de uma forma que flua. A DRE, o DFC e o DBP fluam de uma forma natural e se torne algo habitual, né? Como se fosse um poder do hábito mesmo, de se criar aquilo e se analisar. Então, mais do que criar e saber interpretar, buscar métricas, indicadores, né, para que você entenda a direção que o negócio está indo e mude a jornada, mude a rota se for necessário. Diego, você falou bastante dos KPIs e eu queria entender qual a relação dele com metas. Explica um pouco para a gente. Claro, KPIs são Key Performance Indicators, ou mais precisamente métricas ou indicadores, né? Que justamente é um acompanhamento, vai nos permitir fazer um check, né? Uma checagem das nossas metas. Então, a gente definiu de uma forma estratégica em reunião de que a gente vai em X tempo para aquela direção e atingir tal objetivo. Né? Então, tá estabelecido ali o nosso plano de ação. Então, ele vai ser colocado em execução. Uma vez que se coloca em execução, a gente precisa de formas para checar se aquele plano está sendo executado ou não e, se precisar, corrigi-lo, né? Isso também nos oriunda justamente para o nosso PDCA, né? O Plan, Do, Check and Act. Então, justamente é o nosso planejamento, execução, checagem e acompanhamento. Ou ACT, que é de atuação. Então, entenda, uma vez que estipulamos a nossa meta, foi dado também ferramentas para as pessoas que estão envolvidas, os stakeholders, para aquela meta executarem, foram estabelecidos processos para isso. Então, nós temos um objetivo. Em determinado intervalo de tempo, isso tem que acontecer. Então, quais são os indicadores que a gente precisa para acompanhar essas metas, né? Se é uma meta de vendas, por exemplo, é de valor absoluto de vendas, é de margem de contribuição, né? Quais são as prerrogativas, quais são os desejos que nós temos, com o que a gente vai comparar também, com o mesmo período do ano passado, com o mês anterior, então é para uma linha de produto específica. Isso tudo pode ser, de uma vez, configurada e acompanhada. Então, os KPIs eles vêm justamente para nos dar esse subsídio, né? Para nos dar indicadores. E justamente o empreendedor é quem precisa disso, né? O empreendedor precisa no nível estratégico, estabelecer metas para o seu time, né? Para o seu nível tático, e seu nível tático vai passar para o operacional. E uma vez que ele passa isso adiante, é ele quem precisa ter a leitura de indicadores, né? O empreendedor, ele e ela, precisa ter o indicador na sua mão para acompanhar, entender uma vez se está sendo performado ou não, ou se está sendo performado de forma parcial e o que fazer para justamente corrigir aquela rota, voltar. Então, indicadores financeiros, como a gente falou agora há pouco, aí de DRE, DFC, né? Qual que está sendo o nosso EBITDA, né? Qual está sendo o nosso lucro operacional, qual está sendo o nosso lucro líquido. Entender isso, né? Para diferentes tipos de objetivos. Você pode estar buscando simplesmente ter um crescimento, você pode estar buscando apenas crescer sua margem líquida, seu lucro acumulado, ou seja, crescer seu caixa. Você pode estar buscando um equity maior, né, para depois vender o seu negócio. Então, existem diferentes objetivos. Então, Key Performance Indicators são de fundamental importância para todo e qualquer negócio. Indústria, comércio, serviço, independente do regime tributário, são de suma importância. Agora, entender eles, ter ferramentas para aplicar eles, acompanhar, liderar a equipe, explicar sobre a importância, né? Então, uma vez que é estabelecido uma nova meta, senta com a equipe, faz uma reunião de esclarecimento, mostra quais são as métricas, quem vai preencher
essas métricas, né? Para que o empreendedor tenha essa leitura e aí sim a gente consegue traçar uma velocidade, uma direção certa e ajustar a velocidade ou redirecionar também para uma nova direção se for necessário. E você costuma organizar isso em planilhas também? Isso pode ser feito de diversas formas. Planilhas é uma delas, né? Você pode ter também aí Power BIs com dashboards fantásticos, Python. Então, assim, o mérito nem vai ser tanto da forma como é feito, isso já está um pouco mais intrínseco em cada negócio, né? Tem ERPs, são aí sistemas da empresa que podem gerar todo esse tipo de relatório para o empreendedor, mas depende da natureza e do momento de cada um. Mas sim, respondendo a sua pergunta, poderia ser feito em planilha sem problema algum. Mas vai chegar um momento de uma maturidade no qual sistemas mais integrados, sistemas mais inteligentes vão vir de encontro com essas métricas e KPIs e tornar toda a operação mais sofisticada e mais rápido, né, de se ter relatórios. Agora, muito mais do que somente o software, as pessoas saberem e estarem aculturadas a isso faz total sentido. Como a gente falou em 2, 3 podcasts atrás, a gente comentou de que uma vez que estou indo lá no cafezinho, eu te encontro lá, começo a te perguntar sobre os indicadores, se você não souber responder, de duas uma, né? Ou você vai fugir toda vez que me vê e não vai durar muito isso, ou então você já vai ter na ponta da língua quais são os indicadores principais, né? Então, alguém do financeiro tem que saber qual que é o nosso lucro líquido, né? Qual que foi o nosso faturamento do mês e a cada mês tem que ter todas as suas métricas ali, seja para financeiro, para marketing, né? Marketing, qual que é a captação de lead, custo por lead, né? Então, tem tantas métricas que a gente pode estabelecer aqui dentro de um funil de marketing, né? Um funil de vendas também, né? Quantos clientes estão aí em fase de follow-up, né? Quantos foram convertidos, né? Desde que começou o processo, quantos passaram para cada estágio próximo, né? Qual que foi o esforço, né? O esforço financeiro, qual que foi o nosso investimento para trazer X leads e qual foi a taxa de conversão. Então, métricas, né? Ou seja, indicadores, os KPIs, estão aí para nos ajudar. Então, termos a clareza da importância de cada um e do que representa cada um deles faz total sentido para o empreendedor evoluir. E como você faz para estabelecer dentro de cada departamento os KPIs? Processos. Você precisa escrever o processo, a rotina de cada departamento. E durante essa escrita dos processos, você vai identificar tudo que são indicadores relevantes para o seu negócio, né? Mas eu também faço um convite. Eu consigo mostrar todos esses indicadores entrando pelo www.oekk.com.br. Você se inscreve com o seu melhor e-mail, você vai ser redirecionado a um grupo de WhatsApp também. E lá, nesses dias, que são 3 dias intensos, eu mostro quais são todos esses indicadores, né? Quais são, porque, veja, vou pegar só uma área, a área financeira e econômica do negócio, né? Que a gente acabou de falar de DRE e deve ser bastante. Então, se a gente pega a área financeira, a gente também consegue dividir em pirâmide com 3 níveis. Então, ou seja, o nível operacional, o nível tático e o nível estratégico. E para cada um desses níveis, dentro da área financeira, não de uma forma como toda a empresa, mas só na área financeira, a gente consegue ter diversos indicadores, né? Qual o indicador que é mais importante ali, né? Então, eu estou falando desde um analista financeiro, de um gerente de finanças, até um diretor, um CFO. Né? Então, esse tipo de situação a gente consegue elucidar de uma forma bem simples e direta nesse evento, onde a gente entrega todos esses indicadores. Muito legal. Eu vou aproveitar aqui para pedir para você se inscrever no canal, ativa o sininho e já deixa seu like. E fiquem ligados porque o Diego Nista tem muito conteúdo para soltar para vocês ainda. Mas, Diego, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Se eu não consigo estabelecer uma meta, não conseguir atingir, o que eu devo fazer? Ótima pergunta. Se você buscou tal meta, não conseguiu atingir, volte para a prancheta, ou seja, justamente o nosso PDCA é o nosso A de ACT, de alinhamento. Volte e entenda o que aconteceu. Faltou ferramentas, faltou pessoas corretas, faltaram processos, né? O que faltou, né? Não dá para eu pedir para o vendedor atingir, por exemplo, o território do Nordeste e não dar subsídios para ele, que ele vá para lá, que ele fique lá, né? E por aí vai. Uhum. Então, entender por que não foi atingida aquela meta. Então, esse ACT, justamente esse alinhamento é o que faz sentido para correção de rotas, né? A meta foi estipulada de uma forma certa, ou subimos muito a barra, ou então não tinham as condições necessárias para aquilo.
do que a gente tem controle, né? Porque o que a gente não tem controle, não adianta muito a gente buscar corrigir que está fora da nossa mão, né? Economia, política. Então, isso pode influenciar? Pode, sim, ele influencia de uma forma direta, né? Mas você redirecionar para aquilo que você tem controle e buscar fazer a correção é o que faz sentido para o empreendedor. E para cada pessoa dentro dos departamentos, quantos KPIs você acha que é um número bom, atingível? Eu entendo que 5 é um número bem razoável, né? Só 1 é impossível de você avaliar qualquer performance de uma pessoa, porém mais que 5 já fica um pouco difícil de mensurar. Então 5 é um número que eu entendo fácil e que não... Porque mais que 5 o ser humano não vai conseguir, né, deglutir ali, não vai conseguir acompanhar a performance. Porém, para a empresa, por departamento, são diversos, né, para a empresa como um todo, são diversos. Agora, para indivíduos, entendo que no máximo 5. Talvez 3 já seja o suficiente, né? Para um vendedor, talvez número de relatórios, valor absoluto de vendas e a margem que ele gerou, já pode ser talvez ali um ótimo indicador, né? Para um analista financeiro, né? Enfim, a gente consegue estipular isso de uma forma razoável para cada tipo de negócio. Eu não gosto de deixar engessado aqui. A gente vai conseguir abranger isso na jornada do empreendedor lucrativo, né, de uma forma mais direta para cada setor. E onde o empreendedor mais erra nos KPIs e nas metas? Justamente não dar as ferramentas e processos adequados para atingir essas metas. Porque muitas vezes o empreendedor ele entende que sim, é possível, né? Mas não dá o subsídio e também não treina e nem motiva a equipe para fazer isso, né? Então esse treinamento técnico e a motivação né, emocional e gerar resiliência para o time, buscar esse engajamento e a cultura que a gente já falou tantas vezes em outros podcasts, é o que vai fazer o time, os colaboradores engajados a baterem meta, né? Baterem meta fazendo a coisa certa, de uma forma ética, é isso que a gente busca, né? O empreendedor precisa almejar sempre. E como a gente consegue encontrar um senso crítico para não ter uma meta muito desleal com o que você quer chegar e acabar se frustrando com uma meta errada? Olhando para os dados históricos, né? Quanto você conseguiu crescer naquela métrica, naquele indicador nos últimos tempos, né? Se você não tem nenhum histórico, fica um pouco mais difícil. Você vai ter que ter, né, a sensibilidade, a intuição de entender como que vai ser o próximo passo. Agora, se você já tem dados históricos e você consegue criar cenários, né? Claro que você sempre vai buscar extrair mais do time, né? Sempre colocar a barra um pouco maior para motivar o time, mas tem que ser de uma forma real. Por isso que cultura tem a ver com bater metas. Porque uma vez que você alinha sua missão e a sua visão e você vende aquilo para o time, todos compram e participam de uma forma ativa, né, compartilham dos seus valores, se sentem pertencentes àquela empresa, se sentem parte daquele local, daquele lugar, então eles vão fazer de tudo para bater aquela meta. Porque eles sabem que vão ser remunerados, sabem que vão ser reconhecidos, né, sabem que vão ter melhores ferramentas. Então, tudo aquilo que é prometido, né, a partir do atingimento de metas. Então o colaborador cresce profissionalmente, cresce como pessoa, cresce em forma de comportamento, cresce em forma de remuneração. Então isso tudo acaba fazendo sentido. Então, mais uma vez, a cultura ela volta aqui para nos dar esse combustível, né? Esse combustível de ter a equipe engajada, indo para o mesmo objetivo e um motivando ao outro, né? Não adianta a gente conversa isso aqui juntos aqui, mas ninguém está alinhado culturalmente e ali no cafezinho tá todo mundo falando mal da empresa, ou tá falando mal, tá achando que aquela meta já é impossível de ser batida, né? Então, se isso acontece, ou seja, o empreendedor está errando no aspecto cultural, né? Ele estabeleceu toda uma estratégia, tudo que tinha que ser feito, mas, mais uma vez, a frase de Peter Drucker é fundamental, né? A cultura engole a estratégia no café da manhã. Então, essa cultura de ter pessoas convencidas de que aquilo vale a pena para ela e para a empresa, e quando alguém, né, que vai acontecer, quando alguém se desviar dessa cultura, as outras pessoas ao redor falam, olha, acho que esse comentário não é pertinente, eu acho que está todo mundo buscando aqui. Então aquela fruta podre vai se sentir alienada, vai se sentir deslocada dali, ou ela não vai ficar, ou ela vai se adequar, né? Porque hiring is guessing, but firing is knowing. Então é uma frase em inglês que justamente contratar não é que é
que é chute, mas sim a gente busca fazer todo um filtro, toda uma tratativa para que a gente tenha uma melhor contratação. Mas quando a gente identificar que a pessoa não tem mais que ficar, então a gente tem que ter essa sabedoria também. Então esse alinhamento cultural vem de encontro com a sua pergunta para a gente bater a meta da forma certa, com ética, fazendo a empresa evoluir. Se você tem uma microempresa e você começou agora, como você falou, é um pouco difícil tirar essas métricas, porque ainda não se tem. Você acha válido avaliar empresas do mesmo nicho, que já dão certo? Fantástico, sua leitura é bem interessante. Porque sim, a gente consegue olhar para o mercado, entender o que está acontecendo, né? Se for um produto mais do mesmo, que você tenha outros tipos de diferenciais, como atendimento e por aí vai, sim, acho que faz bastante sentido. Agora, se você tem um produto disruptivo, você, né, algo que ainda não está no mercado tão consagrado, aí fica um pouco mais difícil. E existe alguma forma de você avaliar essas métricas de outras empresas parecidas com a sua, para você conseguir ter uma noção? Por internet? Existe algum meio? Se for empresa de capital aberto, sim. Aí você tem relatórios disponíveis, né? Agora, a maioria vai ser de capital fechado, empresas menores, né? De pequeno e médio porte, que é o nosso foco aqui da conversa. E aí já fica um pouco mais difícil, né? A gente entender, a não ser que você traga alguém do concorrente ali, um gestor de vendas ou um gestor financeiro, alguma coisa nesse sentido, que você tenha históricos para resgatar. Mas, nesse caso, eu ficaria... Minha dica para o empreendedor seria de que tenha o seu tato, sua intuição, porque em pouco tempo você vai ter o seu próprio histórico, né? Então, em menos de um ano você já consegue ter já pontos fundamentais ali de para onde que você está indo, né? E sempre buscar subir essa barra. Esse é o meu conselho. Então, né, force o time, dê as ferramentas e os processos adequados, lidere esse time, né? Compartilhe mais uma vez essa questão cultural, engaje o time para que ele consiga, né, bater a meta desejada e acompanhe os indicadores durante o processo, durante a jornada. Qual é o tempo ideal para um novo empreendedor ter essas métricas certinho, conseguir definir as metas? Isso vai ser um ciclo virtuoso. Então, sempre ele vai ter que voltar no início do ciclo, né, que é o planejamento do PDCA. Então, não existe um tempo certo, né? Isso vai depender de cada tipo de negócio. Tem negócios que tem, como a gente falou no outro podcast, de jornada de cliente, né? Muito mais extensa. Então, outros negócios que têm a jornada de cliente muito menor. Então, ele já começa a gerar indicadores muito mais rápido ali de performance, né? Então, quando você tem uma jornada de um cliente muito mais longa, né? Ou até mesmo um mix dessas duas frentes, então você consegue... Você vai precisar de um tempo maior para conseguir ter esse tempo, né? Porém, meu conselho é que seja uma vez por quarterly, né? Ou seja, uma vez por trimestre, porque nunca dá para ficar sentando ali, por exemplo, toda semana para voltar a redesenhar a estratégia, né? Estratégia é onde está justamente o que demanda da nossa organização, né? Ou seja, o nosso organization chart e também as nossas metas e indicadores. Então, quando a gente senta para falar de estratégia, é quando a gente vai redesenhar o que precisa redesenhar da rota e desenhar novas metas e novos indicadores para acompanhar o time. Então, minha sugestão é uma vez por trimestre. Uma vez a cada 3 meses, senta com a equipe, se for um empreendedor com nível tático de cada departamento, né? Ou com diversos níveis táticos ali, ou seja, gerentes diversos, né? Vai depender da fase que o empreendedor está. Ou se ele estiver sozinho no começo, é ele mesmo que vai ter que fazer isso, não tem jeito. Ou chama pessoas ali de destaque, ou até mesmo de confiança, para fazer esse desenho juntos, né? Mas a palavra final é do empreendedor, porque vamos brincar assim, que é o dele que está na reta, né? Então ele precisa entender que aquilo vale a pena para o negócio dele, que aquilo é atingível, que aquilo faz sentido para o negócio dele, que aquilo faz parte do mercado, que as pessoas que estão ali vão estar engajadas com aquilo. E criar essas metodologias para isso, né? Criar os indicadores, criar a motivação em todos para que aquilo vá adiante. E você acha interessante para o empreendedor pegar um funcionário para se especializar nisso? Cada departamento vão ter suas metas e indicadores separadamente, né? Geralmente tem que ser o gestor da área. Não dá para a gente subdelegar isso para algum funcionário específico. Tem que ser o gestor. O gestor faz parte do papel do gestor, né? Cumprir metas, bater metas e acompanhar os indicadores. Então, sim, a pessoa
certa é o gestor de cada área, né? O líder de cada área. Então, seja o gerente, seja o coordenador, enfim. Mas vai vindo do empreendedor, do estratégico, passando pelo tático, até chegar no operacional. E esse foi mais um OEQQ, o podcast do empreendedor qualitativo e quantitativo. O Diego sempre com muito conhecimento pra gente, né, Diego? Obrigada. Obrigado, Egli. Foi um prazer estar aqui novamente. Muito prazer. Até uma próxima e seja você também um empreendedor qualitativo e quantitativo. Então, para você que é dono de pequena e média empresa e quer maximizar seus lucros e crescer sem caos, pode contar com o Diego. Venha atingir a sua liberdade desejada. Se você ainda não deu o like, deixa o seu like agora, ativa o sininho e se inscreva no canal. Siga o Diego também nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo. Até mais. Até mais, tamo junto, pra cima.